melhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, essa aqui é uma palavra que eu considero assim bem emblemática dentro da Bíblia, e ela me chama muita atenção. No momento antes de acontecer esse fato, o que aconteceu antes? Jesus ele veio para trazer um confronto diante daqueles que falavam que conheciam a palavra de Deus e seguiam a palavra de Deus, os escribas e fariseus. E antes dessa passagem, Jesus ele teve um embate muito grande com os fariseus, né, que sempre eles estavam querendo pegar Jesus, né, fazer uma pegadinha com Jesus. E quando aconteceu isso, Jesus ele teve um grande problema com eles, porque eles falavam que Jesus ele não seguia as tradições dos anciãos, entendeu? Eles nem queriam acusar Jesus por causa da lei de Moisés, mas eles estavam se prendendo às tradições. Inclusive, que tradição era essa que eles estavam querendo pegar Jesus no texto anterior? Que era de lavar as mãos, e por conta disso ele teve um embate muito grande com ele. E Jesus, pela sua onisciência, ele sabia que não tinha mais como debater com eles. Quando eu estava estudando esse texto, eu até lembrei do cabo Daciolo afrontando o Haddad e o Alckmin no debate. Eu até lembrei disso. E Jesus teve esse grande problema com eles. O que Jesus fez? Vou tirar meu time do campo, porque aqui o bicho vai pegar. Aí o que Jesus fez? Ele saiu de lá e foi para as partes de Tiro e Sidom. E eu estava pesquisando sobre essa cidade. Essa cidade é uma cidade fora de Cafarnaum, né? Que hoje ela é conhecida como a região do Líbano, né? É a região do Líbano, situada na região do Líbano, localizada aproximadamente 65 quilômetros de Cafarnaum, né? Era uma cidade bem antiga, onde essa cidade, pelo que eu vi, eles eram muito achegados à navegação, entendeu? E essa cidade também de Tiro e Sidom foi uma cidade que na época do rei Davi e do rei Salomão, eles fizeram aliança, porque a cidade na época de Davi, eles não tinham madeira e não tinha muito artesãos. Aí eles fizeram tipo uma troca. Eles forneciam comida e a cidade de Tiro e Sidom fornecia madeira e o artesão. Aí, o que eu posso ver aqui nesse texto aqui? Que quando Jesus ele foi dar um tempo, né, para depois voltar de novo, né? Porque eu creio que no texto deixa entender que seria mais uma vez o pessoal querendo apedrejar Jesus, porque de uma outra forma ele quase foi apedrejado. Aí agora partindo para o texto dessa mulher, eu vejo que ela era uma mulher. Quando Jesus se retirou para Tiro e Sidom, ele queria que ninguém conhecesse ele.
mas a gente sabe que onde Jesus chega, ele não tem como ele ficar. Todo mundo conhecia Jesus, e essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, e ela estava com um problema, entendeu? E quem ela pensou para resolver o problema dela? Jesus. Então, e muitas vezes, irmãos, a gente está com um problema e a gente conta para todo mundo, conta no WhatsApp, faz um stories lá no WhatsApp, né? Hoje eu estou triste. Mas a pessoa que a gente tem que contar, que a gente tem que saber, que a gente tem que se dirigir, é o Senhor. E essa mulher, ela fez da maneira certa. Eu vou em quem vai resolver o meu problema. E ela tinha esse problema, e uma coisa que eu esqueci de falar, né? O tema da mensagem. Entendeu? Essa mensagem, ela tem como tema, eu botei como não desista. Entendeu? Ela vai ter falado antes, eu esqueci, que eu estou muito nervoso. Entendeu? E ela sabia que Jesus ia resolver o problema dela, e ela não desistiu. E como todos nós sabemos, Jesus, ele veio, como a gente aprendeu aqui nos estudos, ele veio senão para os judeus. E como ele saiu de dentro de Cafarnaum, ele estava numa outra cidade, ou seja, ele estava fora ele estava num lugar onde não era mais os hebreus, os judeus. Ele estava na terra do que a gente encontra na palavra dos gentios. E ela foi lá, e Jesus, como sempre, né, devia estar com os discípulos e algumas pessoas seguindo ele. Ela foi e se dirigiu ao Senhor, porque ela sabia que ele ia resolver o problema dela. E ela teve essa atitude, entendeu? Uma atitude de humilhação. Ela se ajoelhou e falou e pediu para Jesus para que atendesse ela. E eu creio que Jesus, ele sempre, a intenção do Senhor é sempre dar a resposta para nós, mas muitas vezes ele quer fazer o quê? Ele quer testar a gente. E eu creio que ele sendo onisciente, ele estava testando essa mulher, porque ele ouviu ela gritando, tanto que ele ouviu ela gritando e fingiu que não estava ouvindo. Aí os discípulos foram interceder por ela. Aí foi onde Jesus fala lá no texto que ele veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Até que então, e quando ela falou isso, com certeza a mulher ouviu, né? Aí se a gente for lá no texto, né? Aí o que acontece? Aqui, ó, no versículo 24. E ele respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, creio que quando Jesus falou isso para ela, ele estava testando a fé dela, não é? E ela foi e respondeu. Então chegou perto dele, né, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, ela teve uma atitude que às vezes nós não temos, entendeu, irmãos? Que é de adorar o Senhor no meio da adversidade. Às vezes a gente está com um problema e a gente só reclama, e às vezes a gente reclama, fala com todo mundo, só não conta para o Senhor. E ela teve essa atitude, ela adorou o Senhor, entendeu? E quando Jesus falou essa palavra para ele, que eu sei que dependendo não era qualquer pessoa que ia receber essa palavra. Você imagina, eu vou pedir alguma coisa para o pastor Carlos e ele fala: não, eu não sou, vamos dizer, eu não sou membro aqui da Unida, eu vou pedir alguma coisa para o pastor Carlos. Ele chega: não, aqui a gente só atende o pessoal da Unida. Foi isso que Jesus fez com ela. Mas só que ela não se contentou com essa resposta, né? Ela não se contentou com essa resposta e o pastor já está puxando meu paletó aqui, ó, falando da hora. E o que é que acontece? Eu tinha separado aqui 5 tópicos dentro dessa mensagem. O que aconteceu com essa mulher? Ela se humilhou
né, diante do Senhor. Ela se posicionou, ela não se intimidou com a resposta de Jesus, porque quando Jesus chegou para ela, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, o que aconteceu? Depois dela ter ouvido isso, muitas pessoas iam virar as costas e ir embora. Só que ela não, ela argumentou com o Senhor, né? Porque Jesus falou para ela: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e deitar os cachorrinhos. Quando eu falo que ela argumentou, foi a resposta que ela deu para o Senhor. Mas Jesus, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, ela não se abateu, ela confrontou Jesus, né? Ela argumentou com ele. E quando ela falou isso, irmãos, eu creio que foi uma fé muito grande. Eu acho que ela deve ter ouvido, né, o que Jesus tinha poder de fazer, e ela não aceitou aquilo que ele falou com ela, né? Que ele veio somente para as ovelhas perdidas de Israel. Ela não aceitou isso, e ela argumentou com o Senhor. E foi quando ela falou essas palavras, e Jesus pegou e falou para ela, bem aqui, ó, para finalizar aqui, que é o último versículo aqui, né? Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, né? E é isso que eu vejo aqui nessa mensagem. Apesar dessa resposta de Jesus, ela conseguiu tocar o coração do Senhor, e Jesus falou, né? E no final desse embate, e eu creio que no coração dela, ela já estava preparada para receber essa vitória, e ela foi, e Deus falou com ela, né? Por causa dessa sua palavra, seja feito como você quis, né? E a filha dela, o texto deixa bem claro que ela foi liberta. E trazendo dos nossos dias atuais, eu vejo dessa forma, que independente da dificuldade, independente daquilo que a gente está passando, a gente tem que crer que o Senhor, Ele está disposto a realizar aquilo que a gente está precisando. E era isso que eu queria falar, tá? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.